No último jogo, Abel Ferreira mandou a campo aquela escalação que estava todo mundo pedindo. Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga no meio campo, com Endrick e Flaco Lopes no ataque. E aí, deu certo? Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nada melhor do que começar a nossa semana com análise tática, um vídeo muito importante para a gente entender os pontos positivos e os pontos negativos do que o Abel fez contra o Mirassol, da tentativa que o Abel teve de uma escalação nova, uma escalação que era muito pedida, já que o Abel tem testado bastante coisa, né? Ele já testou 3 zagueiros, linha de 4, 3 volantes junto com 3 zagueiros. Dessa vez ele mandou a campo esse time com 4 meio-campistas, uma escalação que estava todo mundo pedindo, então vamos entender o que rolou em campo pra gente ver os pontos positivos e negativos desse time. Fechou? Então, claro, se você gosta desse tipo de análise tática, já inscreva-se aqui no canal. Eu sei que tem muita gente que acompanha os vídeos, mas que esquece de se inscrever, então inscreva-se, porque sai análise tática quase todo dia por aqui. Então vamos lá, meus amigos. Primeiro de tudo, é importante falar uma coisa. Quando a gente fala sobre essa escalação, quando a gente fala sobre esses nomes, todo mundo já imagina aquele campinho desenhado num 4-4-2 com um losango formado no meio-campo por ter 4 meio-campistas. Era esse campinho que tava todo mundo postando aí nas redes sociais pro Abel montar esse time e tudo mais. E é muito importante lembrar que essa até pode ser a formação base. Tá? Mas todo mundo precisa entender que o Palmeiras ele nunca vai se limitar a esses números, ao 4-4-2, ao 4-2-3-1, o Palmeiras nunca pode se limitar a isso. A formação base, ou seja, a plataforma tática do time pode ser essa, pode ser o 4-4-2, como foi nesse último jogo. Só que já são mais de 3 anos de Abel Ferreira aqui, então já é hora da gente entender que ele tem princípios de jogo que ele não vai abrir mão simplesmente do dia pra noite, porque fazem parte da maneira com que o Abel enxerga o futebol, como ele enxerga que o jogo deve ser jogado. Então, sendo uma base no 4-4-2, ou no 4-2-3-1, ou no 3-5-2, enfim, não importa. Ofensivamente, o Abel sempre vai querer uma saída de 3, por exemplo, ele sempre vai querer 2 jogadores bem abertos para gerar amplitude máxima, ou seja, a largura máxima do campo ser ocupada para espaçar a defesa do adversário. Ele sempre vai querer gerar uma superioridade numérica na última linha do adversário, então se o adversário se defende com 4, ele vai querer colocar 5 jogadores ali, se defende com 5, ele vai querer colocar 6, isso são questões que independem dessa formação tática inicial, né, são princípios de jogo do Palmeiras, isso já é muito importante da gente entender, porque qualquer plataforma tática que ele escolher, seja o 4-4-2 ou outra, essa plataforma vai pedir adaptações e compensações pra gente chegar nesses princípios de jogo. E foi exatamente isso que aconteceu contra o Mirassol com esse 4-4-2. Ele foi adaptado para a maneira com que o Palmeiras joga e isso não é um problema, tá? Não é uma crítica, a gente só precisa entender as consequências que isso traz para o time. Então, ofensivamente, por mais que a formação base fosse esse 4-4-2, algumas movimentações aconteceram para o time não perder princípios de jogo. Então, o Marcos Rocha ficava mais próximo aos zagueiros para gerar superioridade na saída de bola, enquanto o Piquerez subia bastante ali pela esquerda, como ele já está acostumado. No meio, o Zé se adiantava para se tornar um meia pela esquerda, espelhando o posicionamento do Veiga, e na necessidade de ter alguém bem aberto ali pela direita, era o Endrick que se posicionava por ali no início das jogadas, formando mais ou menos essa ocupação de espaços. Mas é bem verdade que muitas vezes o Marcos Rocha subia ali pelo corredor, dando a possibilidade do Endrick centralizar e se aproximar do Flaco Lopes. E isso tudo até gerou boas jogadas, né? Principalmente levando em conta que esse é só um posicionamento inicial, os jogadores se movimentam, os jogadores trocam muito de posição entre si para enganar o adversário. Então nesse ataque aqui, por exemplo, olha como a ocupação de espaço se mantém, só que tem trocas, né? É o Rios que abre lá pela direita, ele joga o Endrick para dentro para se aproximar do Veiga, do outro lado o Zé Rafael e o Piquerez trocam entre si, um abre e o outro fecha, né? Então os princípios eles se mantêm, mas com algumas adaptações.
E esse, claro, é um ponto positivo de você ter no time jogadores polivalentes, né? Jogadores que rendem bem em diferentes funções. Nesse outro lance aqui, por exemplo, olha só como o Endrick e o Veiga constroem por fora do bloco, mas mesmo assim o Palmeiras coloca 5 jogadores em cima da última linha do Mirassol, né? O que gera um espaço para o passe e para infiltração. Nesse caso, inclusive, eram 2 laterais, centroavante, meia e volante que estavam em cima da última linha, então vejam como esses jogadores trocam de posição entre si. O ponto negativo que eu vejo nisso, né, nessa parte ofensiva contra o Mirassol, foi a utilização do Endrick partindo da direita. E não que ele jogue mal ali, o Endrick ele é um craque. Mas o melhor Endrick é um cara que parte do centro, como vinha jogando naquele 3-5-2, sendo um segundo atacante que tem a mobilidade de abrir pela direita ou de centralizar, né, que tem aquela liberdade de posicionamento. Um detalhe que eu acho que possa ajudar nesse sentido é o retorno do Mike, que tem uma característica de ser um lateral mais aberto, mais agudo do que o Marcos Rocha, né? Então, se você tem essa mesma formação, só que com o Mike no lugar do Marcos Rocha, você pode ter ele avançando aberto junto com o Piquerez e o Aníbal recuando para fazer a saída de 3, né? Manteria a ocupação de espaços, mas de uma maneira que encaixa melhor os jogadores, pelo menos na minha visão. Agora, honestamente, eu acho que a parte ofensiva acaba sendo o menor dos problemas dessa formação. Pra mim, o grande desafio de você jogar com esse time é você equilibrar defensivamente, porque pensando nessa formação inicial, né, nesse 4-4-2 com um losango formado no meio, essa não é uma formação que você consegue defender bem, porque você libera muito os dois lados do campo. Então, você vai exigir muito fisicamente dos seus meio-campistas, né, para balançarem de um lado pro outro, de um lado para o outro em inversões do adversário, e os laterais do seu time vão ficar constantemente em situações ruins, de 1 contra 1, até de 1 contra 2, né, em superioridade para o adversário. Ou seja, você precisa tentar equilibrar isso criando dobras pelos lados do campo para não ficar mal nesse sentido. O que o Abel tentou fazer foi justamente isso, trazendo o Zé Rafael para marcar pela esquerda, para marcar aberto, e o Endrick voltando para marcar por ali pela direita, né, para ajudar por ali. E eu sei que muita gente ainda pensa, mas é besteira, atacante não precisa marcar, mas o Endrick é craque, craque não tem que marcar. Gente, 2024 já, tá? Não dá pra escalar um time pensando só na parte ofensiva. Então o Abel ele tentou equilibrar dessa maneira, mudando de posicionamento o Zé Rafael e o Endrick pra tentar ajudar na marcação pelos lados do campo, mas assim, honestamente, não deixa de ser uma compensação, sabe? O Zé ele marca bem, ele ajuda, mas ele marca melhor pelo meio. Já o Endrick, ele também ajuda, ele tem boa vontade ali, mas não é muito essa função dele, né? Ele não tá muito acostumado com isso, ele não tem tanto essa característica dentro do time. Então, isso gerou problemas, isso gerou chances para o adversário, como por exemplo, nesse lance em que a linha de defesa precisa afundar para proteger o gol do Palmeiras e você tem só o Aníbal voltando ali, né? Ele que era o camisa 5 ao lado do Zé Rafael. O resto ficou tudo lá na frente, acaba gerando um lance de perigo pro Mirassol. E esse não foi o único lance, tá? O Mirassol teve algumas oportunidades por causa dessa necessidade do Palmeiras de ficar compensando os espaços livres, os buracos dentro de campo. E aquilo, se contra o Mirassol você já gera chances, imagina jogando contra um Flamengo, contra um Atlético Mineiro, né? Esses times melhores. Não é sempre que você vai conseguir contar com a falta de pontaria do seu adversário, então na minha visão, realmente é um grande desafio você montar um time com essa formação que seja equilibrado defensivamente e que não ceda muitos espaços para o adversário. Agora, é muito importante lembrar que Paulistão, ele é feito justamente pra gente testar esse tipo de coisa, então eu não tô criticando o teste não. Se o teste dá certo ou dá errado, é outra coisa, né? Se você gosta do teste, se você gosta da escalação ou não, é outra coisa também. O importante realmente é testar nesses jogos menores, nesses jogos que valem menos do Campeonato Paulista, justamente pra quando você for enfrentar um time maior, num jogo mais importante, numa competição mais importante, você já saber exatamente o que pode funcionar ou não, qual arma você pode ou não usar contra esse determinado adversário, né? Uma pena que o que tem sido muito comum, na verdade, nesse início de temporada, é gente que fala o ano inteiro que Paulistão não importa, que tem que testar no Paulistão, aí quando vê um teste que não gosta ou um teste que dá errado, já solta os cachorros, né? Mas acontece.
E o que acontece também é você deixar um like nesse vídeo, porque você viu ele até o final, ou seja, significa que eu te entreti aí com esta análise tática, então não saia do vídeo sem deixar um like, porque ele é muito importante pra mim e pra você é de graça, é só um clique, me ajuda muito. Fechou, meus amigos? Também te convido a se inscrever aqui no canal, faço esse convite mais uma vez, porque estamos postando muita análise tática bacana, semana passada saíram vários vídeos legais, enfim, quase todo dia tá saindo vídeo por aqui, sempre falando de Palmeiras e de futebol com profundidade, com embasamento, tenho certeza que você que não está inscrito ainda vai curtir. Fechou, meus amigos? E claro, também espero a participação de vocês aqui nos comentários, né? Comentem o que vocês acharam dessa formação utilizada contra o Mirassol, da análise tática que eu fiz aqui hoje, mandem sua opinião aqui embaixo e se tiverem qualquer outra sugestão de análise, sugestão de vídeo que vocês quiserem que eu traga aqui pro canal, comenta, porque eu sempre tô anotando as sugestões de vocês. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau!